Boa noite a você que está aguardando por nossa aula de língua portuguesa. Então, quintou, né? Uma quinta-feira especial, já que está se aproximando aí das férias. Eu tenho certeza que você vai aproveitar o máximo dessas férias, relaxar a mente, relaxar o corpo, para que em agosto você retorne com todo o gás, com toda a vontade de continuar seus estudos, tá bom? Então, hoje, como quintou, é dia da gente pedir VAR. É dia da gente fazer a revisão semanal, que é o conteúdo gramatical que nós trabalhamos aqui na quarta-feira, e na segunda-feira o conteúdo textual, né? Então, a gente hoje vai trabalhar com concordância verbal, com concordância nominal do período simples, mas sempre abordando o aspecto textual. Então, vem com a gente, vamos para a aula que está só começando. Concordância verbal e concordância nominal no período simples realmente é o mais simples que a gente pode ter, né? Porque o período simples ele dificulta muito menos do que o período composto. Mas calma que vocês vão chegar ao momento do período composto. Então vamos de período simples. Olha aí o nosso juiz pedindo VAR. Toda quinta-feira ele aparece pedindo VAR, né? Querendo ver mais, querendo aprender um pouquinho mais. E hoje a gente vai ver o VAR da concordância verbal e da concordância nominal no período simples. Já que está pedindo, simbora para a aula, bora aprender. Lembrando, a concordância verbal, para você entender o conteúdo de concordância, sendo ela verbal ou sendo ela nominal, é interessante que você entenda primeiro o que quer dizer concordar, né? Quando você fala de concordância, do que você está falando? A que se refere? Olha só, o estudo da concordância representa um poderoso instrumento para produzir e para interpretar textos. Então, você usa tanto na produção do texto como na interpretação textual. E essa concordância, ela segue as normas da língua padrão, tá bom? E o que é a língua padrão, professora? É aquela que a gramática diz que tem que ser daquele jeito. Mesmo que a gente use de maneira diferente, mas a gramática pede que seja daquela forma. Então, em certos momentos, quando a gente está usando a linguagem formal, no emprego, numa entrevista de emprego, ou mesmo fazendo um concurso, fazendo uma prova, é necessário a gente conhecer, dominar essa variante padrão, que é aquela que é aceita coletâneamente por todas as comunidades que falam a língua portuguesa. Concordar adequadamente o sujeito com o verbo, não é isso? Aí você chama de concordância verbal. Se você concorda o adjetivo com o substantivo, aí você chama de concordância nominal. E quando você acerta nas concordâncias, o seu texto fica sem ambiguidade. Ou seja, fica um texto mais coerente. Uma das formas de você deixar o seu texto claro, conciso, com tudo bem empregado, é acertando aí na concordância verbal e na concordância nominal. Segundo os teólogos Hernani Terra e o José de Nicola, a concordância é o mecanismo através do qual as palavras alteram suas terminações para se adequarem harmoniosamente às outras palavras dentro de uma estrutura frásica. Certo? Então, o que vai ser alterado na concordância é exatamente as terminações das palavras. Ou seja, quando você fala de terminações, a gente está falando das desinências, né? As desinências que fazem o final das palavras acontecerem, que são as desinências de singular, as desinências de plural, a desinência do masculino, a desinência do feminino. Então, se você souber adequar a palavra também, quando se fala do verbo, o verbo não quer saber se é masculino ou feminino, né? O verbo ele se adequa ao singular ou ao plural e se adequa também às pessoas do discurso. Primeira pessoa, segunda e terceira pessoa do discurso, tá bom? Então, o verbo se adequa em número, singular e plural e pessoa,
primeira, segunda e terceira, e os nomes se adequam em número, singular e plural, e em gênero, masculino e feminino. Simbora. Olha só o que esse professor está fazendo com a turma. Ele está dizendo, aí negada é uma palavra pejorativa. Hoje não é muito legal você utilizar assim de maneira geral, porque você pode estar ofendendo uma raça, uma cultura, certo? E aí você chama isso de racismo, né? É um crime chamado de racismo, injúria racial e outras palavras que vão denominar. Aí diz nós, quantas vezes você não já ouviu essa palavra falada e escrita dessa forma? Nós, não é isso? Quando, na verdade, deveria usar o pronome nós. Nós vai, olha, nós não vai, nós vamos, professor, pelo amor de Deus, nós vamos estudar. Se o verbo está numa locução verbal, a terminação dele deve ficar no infinitivo. Então, não é nós vai estudar, é nós vamos estudar. Olha só o infinitivo sendo utilizado. Nós vamos estudar. Esse português que ele está falando está de acordo com tudo que ele está falando aí, né? Mas você sabe que português, a pronúncia é português e não português, como muita gente diz, igual nós, né? A pronúncia não é nós, é nós. E não é português, é português. Mas quando a gente fala de pronúncia, é outra parte da gramática que a gente trabalha, tá bom? É uma parte lá chamada de... as pronúncias da palavra são trabalhadas por uma parte gramatical que a gente chama de... Deixa eu lembrar o nome dela aqui. Tá fugindo, só estão ouvindo as figuras de linguagem, mas já eu digo para vocês. Nós vamos estudar português assim. O assim está correto, né? Olha aí, garotada. Em vez de negada, a gente pode dizer garotada. Aí, garotada, nós vamos estudar o português assim, ou seja, o português padrão, e não essa variante que ele está utilizando aqui, a gente chama de linguagem coloquial, tá bom? A gente também não vai dizer que está errado, não está errado, mas é uma linguagem coloquial e para a situação dele enquanto professor diante de uma turma, é uma linguagem que está inadequada. A gente não chama de certo ou errado a nossa linguagem oral. A gente chama de adequado ou inadequado, tá bom? É a prosódia, viu, gente? A parte da gramática que estuda a pronúncia das palavras é a prosódia. Continua. Concordância verbal. Então, o que é? Olha, existem várias regras de concordância verbal. Vamos pegar essa regra aqui, que fala sobre o sujeito, quando o sujeito é composto. Quando é que o sujeito é composto? Quando ele tem mais de um núcleo, não é isso? Mas ele trabalha com pessoas diferentes. Ele é composto, mas ele é composto por pessoas diferentes. Mas que pessoas diferentes são essas, professora? São as pessoas do discurso. As pessoas do discurso, que são apenas 3, não esqueçam. As pessoas do discurso são eu, tu e ele no singular, não é isso? No plural, as pessoas do discurso ficam, o eu vira nós e não nós, né? O tu vira vós e o ele vira eles, ou se tiver no feminino, vira elas, tá bom? Então, essas são as pessoas do discurso. Então, aqui é a regra que mostra o que a gente deve fazer para construir uma oração com sujeito composto formado por pessoas diferentes, né? Pessoas do discurso que são diferentes. Vamos lá. Quando aparece a primeira pessoa do singular, que é a pessoa eu, primeira pessoa do singular, o verbo vai para o plural. Mas para que plural, professora? Para o plural, nós. Vai para o plural, nós. Se você pegar, por exemplo, Paulo. Paulo é a terceira pessoa. Paulo é como se fosse um ele, certo? É a terceira pessoa. Paulo e eu, ao verbo jogaremos. Jogaremos, concorda com nós jogaremos. Porque se você soma ele mais eu dá igual a nós. Não é isso? Paulo e eu jogaremos hoje. Não importa a ordem.
Se você colocar eu e Paulo jogaremos hoje, é a mesma forma, tá bom? Se aparecer a primeira pessoa do plural ou do singular, o verbo obrigatoriamente, lembrem disso, obrigatoriamente o verbo fica na primeira pessoa, ok? Agora, se o sujeito é formado pela segunda pessoa, quem é a segunda pessoa, professora? É o tu. É o tu no singular. Se o sujeito for formado pela segunda pessoa e pela terceira pessoa do singular, quem é a terceira pessoa do singular, professora? É o ele ou ela. Então, se você tiver a formação ele mais tu, ou tu mais ele, não importa a ordem, o verbo vai para a segunda ou para a terceira pessoa do plural. Então, você pode dizer assim, ó, tu e ele ficareis infelizes, porque o ficareis vai concordar com o plural de tu, que o plural de tu é vós, né? Tu e eles, ou seja, vós ficareis infelizes, ou você pode dizer tu e ele ficarão, porque somando o tu mais o tu mais o ele, formam eles, né? Uma vez que você não está incluído no assunto, você não está incluído no diálogo. Então, a ordem aqui não importa. Se você diz ele e tu, ou tu e ele, você pode usar tanto a concordância com o plural vós ou com o plural eles. Nenhuma das formas está errada. No entanto, a língua portuguesa mais culta prefere que você use a concordância com o vós, tá bom? A mais culta pede que você use com o vós. Olha nos exemplos aqui, tá todo mundo ali junto, levantando a mão, aí diz eu, tu e ele somos todos iguais. Por que que o verbo ficou na primeira pessoa do plural? Por que que o verbo concordou com o pronome nós? Porque tem a presença do eu. Sempre que o eu estiver na oração, o verbo vai concordar com a primeira pessoa. Vai tudo para o plural da primeira pessoa, que é o nós. Agora, se o eu estiver excluso e você ficou só com o tu e eles, aí você tem duas opções. Você pode dizer tu e eles sois todos iguais, ou tu e eles são todos iguais, que nenhuma das formas está errada, tá bom? Mas se você estiver passeando por Portugal, diga, por favor, tu e eles sois todos iguais, porque é assim que eles falam lá na terra de Camões. Simbora. Aqui nós temos o cartaz de um filme de muito sucesso, né? Um filme brasileiro de muito sucesso, chamado Eu, Tu, Eles. A história de uma mulher e seus 3 maridos. Caracas! Aguentar um é difícil, imagina com 3 maridos. Então, Regina Casé, Eu, Tu, Eles. A história de uma mulher e seus 3 maridos. É um filme de Luiz Carlos Vasconcelos, ganhador de vários prêmios, né? Vários prêmios, olha só aqui. Está dizendo quais foram os prêmios que eles ganharam aí. O filme, muito bom, que eu já até assisti. Vamos lá. Colocando o título do famoso filme brasileiro em uma estrutura frásica, se você fosse pegar essa estrutura, essas pessoas que estão no título, eu, tu, eles, e colocasse essas pessoas numa estrutura frásica, a concordância com o verbo ficaria como? Eu, tu e eles somos casados. Eu, tu e eles são casados. Eu, tu e eles sois casados. Ou eu, tu e eles és casado. Lembrem-se da regra geral. Apareceu a pessoa eu, o verbo vai concordar com o plural de eu, que é nós. Nós somos, não é isso? Nós somos casados. Então, letra A é a nossa resposta correta. Por quê? Porque existiu a presença do pronome eu. E o eu ele tem predominância sobre os outros na regra da concordância. Agora, veja a outra questão. No entanto, se você excluir o pronome eu, tire o eu, fica tu e eles, né?
Se você excluir o pronome eu da estrutura frásica, as possibilidades de concordância seriam quais? Tu e eles são casados, concordando tudo com a terceira pessoa do plural, vai tudo para a terceira pessoa do plural, que é o eles, não é isso? Ou ficaria, tu e eles sois casados, concordando com a segunda pessoa do plural, que é o vós, ou ficaria tu e ele somos, não ficaria, só fica somos se tiver a presença do eu, então você elimina a letra C, ou ficaria tu e ele és casado. O problema do és é que só concorda com o tu, porque o és está no singular, não é isso? Então, se tem dois núcleos, o verbo não fica no singular, o verbo fica no plural. Então, como diz a regra, se tiverem duas pessoas diferentes que não sejam eu, o verbo pode ter duas opções. Ele pode ficar na terceira pessoa, tu e ele são casados, ou poderia ficar também na letra B, tu e ele sois casados. Lembrem-se, as duas formas estão corretas, tá bom? Agora, a letra B é porque é a língua mais culta, é a forma mais padronizada do que todas, tá? Então, se você tiver preferência, use o sois. Próximo. E quando os núcleos do sujeito tiver ligado pela conjunção alternativa ou. Você tem dois núcleos de sujeito, Pedro ou Paulo, certo? Pedro ou Paulo vão à festa ou Pedro ou Paulo vai à festa? Vejam só, o que é que você tem que observar nesse caso? Você tem que observar se vai ter alguma ideia de exclusão. Se o ou estiver excluindo um dos dois que estão no núcleo, então o verbo vai ficar no singular, concordando apenas com um deles, na terceira pessoa. Se eu digo João ou Pedro será o novo gerente, é porque só um deles vai ser gerente. Então, me dá uma ideia de exclusão, logo o verbo fica no singular da terceira pessoa, concordando ou com João ou com Pedro, mas não com os dois. Se eu digo o ladrão ou os ladrões não deixaram nenhuma pista para os policiais, não é isso? O que foi que me deu a ideia agora aqui? Um deles está sendo excluído. Então, se eu digo o ladrão não deixou nenhuma pista para os policiais, eu vou concordar apenas com o ladrão, certo? Se eu disser os ladrões não deixaram nenhuma pista para os policiais, eu vou concordar com os ladrões. Mas nesse caso, como um deles está no singular e o outro no plural, eu devo concordar com quem está mais próximo do verbo, que no caso são os ladrões. Olha só, o verbo fica no singular ou concorda com quem estiver mais perto do núcleo, né? E quem está mais perto é os ladrões. Então, eu vou deixar no plural, os ladrões não deixaram nenhuma pista para os policiais. Portanto, se não houver ideia de exclusão, não tem exclusão, tá bom? O ou, ele vai funcionar como se fosse um i, como se fosse uma somatória dos dois. Nesse caso, vai tudo para o plural. Vejam só. A gordura ou o sedentarismo são prejudiciais à saúde. Não tem exclusão, porque tanto a gordura como o sedentarismo, ambos são prejudiciais à saúde, certo? Eu poderia até trocar o ou e colocar o i, que o sentido é o mesmo. A gordura e o sedentarismo são prejudiciais à saúde. Não tem como excluir, porque eu não posso dizer que é só a gordura que é prejudicial à saúde. Eu não posso dizer que é só o sedentarismo é prejudicial à saúde. Na verdade, os dois são. A gordura ou o sedentarismo são prejudiciais à saúde. Fica ruim assim quando é frase solta, não é isso? Mas quando você coloca no contexto, dá certo. Olha o contexto aqui. Veja a imagem, né? Veja essa imagem aqui. Aí diz, ó, álcool ou cigarro envelhecem o cérebro.
Olha só, por que álcool ou cigarro envelhecem o cérebro? Porque ambos fazem a mesma ação. Tanto um quanto o outro envelhecem o cérebro. Então, o ou está dizendo como se fosse uma alternativa, mas não é uma alternativa de exclusão. Se não existe a exclusão, o verbo vai para o plural, concordando com os dois núcleos. Funciona aí como um sujeito composto normal, tá bom? Entendido? Ideia de exclusão, o verbo fica no singular, ou se não for pessoas, pode concordar com quem está mais próximo ao verbo. O núcleo mais próximo ao verbo. Já se houver ideia de exclusão, né, quando é uma coisa. Aliás, quando não tem ideia de exclusão, aí então você soma tudo e coloca o verbo no plural. Vamos lá, vamos praticar aqui. Você tem agora uma capa de revista, uma capa de livro, né, uma junção aí da Thalita Rebouças com o Maurício de Souza, fizeram uma historinha da Mônica Bentim, chamado Ela Disse, Ele Disse, o namoro. Mônica e Cebolinha na versão teen, na versão adolescente, né? Teen quer dizer adolescente. E lendo aí o livro, Ela Disse, Ele Disse, o namoro. Marque as alternativas, olha, vai ter mais de uma. Marque as alternativas em que o enunciado apresenta erro de concordância verbal. A gente vai marcar uma alternativa que tenha erro de concordância verbal. Bora ver se a gente sabe qual é. Uma não, mais de uma, né? Bebida ou fumo prejudica a saúde. Ora, mas se é bebida ou fumo, eles não estão excluindo, porque tanto a bebida quanto o fumo prejudica a saúde. Então, essa aqui está errada, certo? Porque o correto seria essa, ó. Bebida ou fumo prejudicam a saúde. Não tem exclusão. Se não tem exclusão, vai tudo para o plural. Letra B está correta, a letra A está errada. Boa alimentação ou atividades físicas fazem bem à saúde. Não está excluindo. Tanto a boa alimentação quanto as atividades físicas fazem bem à saúde. Então, aqui também está correta. Agora, boa alimentação ou atividade físicas faz bem à saúde, está errado de qualquer forma. Primeiro, pela primeira regra, né? Se tiver exclusão, concorda com o mais próximo ou vai para o plural. De qualquer forma, seria plural. Teria que ir para o plural. E se for pela segunda regra, como não há ideia de exclusão, porque os elementos citados, tanto a boa alimentação como as atividades físicas fazem bem à saúde, então, de qualquer forma, o verbo deveria estar no plural. Portanto, está errada essa letra D e as opções corretas seriam letra B, não é isso? Aliás, vou marcar as erradas, desculpa. Então, estão erradas a letra B, letra A e letra D. Pronto. As corretas são a letra B e a letra C. O título do livro de Thalita Rebouças e Maurício de Souza, se unificasse o período usando a conjunção alternativa ou, e considerando que apenas um deles praticou a ação, então, se só um deles praticou a ação, é porque vai haver uma ideia de exclusão, certo? E qual é a regra da exclusão? Concorda com os dois ou apenas com o último, tá bom? Ficaria como? Ficaria, ela disse ou ele disse o namoro. Ou seria, ela e ele disseram o namoro. Ela ou ele disse o namoro. Ou seria, ela ou ele disseram o namoro. Oxe, mas a letra B e a letra C se repetem, né? Ela e ele disseram o namoro. Ela e ele. Ah, entendi. Essa aqui está errada porque usou o i. E, na verdade, a gente quer uma concordância com o ou, tá bom? Então, a letra B a gente já
elimina da nossa possibilidade, porque estamos estudando com o ou. Então, fica ela disse ou ele disse o namoro? Ou seria ela, se tem que unificar, aqui está se unificasse o período, usando conjunção alternativa, vai unificar. Se vai unificar, tu tem que cortar o verbo que se repete. Junta as pessoas, não é isso? E corta o verbo que se repete. Por isso, você elimina também a letra A e você tem duas possibilidades. Qual o correto? Ela ou ele disse o namoro? Ou foi ela ou ele disseram o namoro? O que é que diz a regra? Ou vai tudo para o plural ou concorda com o mais próximo. No caso, como houve exclusão, ele fica apenas no singular, não é isso? Quando tem ideia de exclusão, fica no singular, porque no caso, ou foi ele ou foi ela quem disse o namoro, e não ambos. Então, quando não dá ideia de exclusão, pode ficar no plural. Mas se tiver ideia de exclusão, e aqui tem exclusão, apenas um praticou a ação, tá bom? Então, foi excluído. Letra C seria a concordância correta se a gente unificasse o título aí do livro da Thalita Rebouças e do Maurício de Souza. Continua. Sujeito coletivo. Muita gente tem dificuldade de fazer a concordância do sujeito coletivo. Por exemplo, quando você tem palavras como a multidão, o povo, né? Lá em casa tem gente que fala assim, o povo vieram, o povo já foram. Mas o povo é singular, gente. Apesar de dar a ideia de muita gente, mas a palavra está no singular. Então é o seguinte, quando o sujeito é um coletivo, o verbo concorda com esse coletivo. Se tiver no singular, o verbo fica no singular. Se tiver no plural, o verbo fica no plural. Eu posso dizer a multidão ou as multidões, certo? Mas se eu falei a multidão, então o verbo é no singular, aplaudiu. Se eu dissesse as multidões, então seria no plural, as multidões aplaudiram, ok? Atenção, se o coletivo vier especificado, o verbo pode ficar no singular ou pode ir para o plural. Como assim, professora? Por exemplo, quando você fala a equipe, ela é um coletivo, né? Um coletivo. Mas vem aqui um especificador de equipe, a equipe de cinegrafistas, que está no plural. Qual é a ideia? Primeiro, você pode colocar no singular, concordando com a equipe. A equipe acompanhou o protesto dos policiais em Recife. Ou você pode concordar com o especificador que está no plural, colocando o verbo no plural. Então, as duas formas estão corretas. Eu posso dizer, a equipe de cinegrafistas acompanhou, concordando com a equipe, ou eu posso dizer, a equipe de cinegrafistas acompanharam, concordando com os cinegrafistas. Professora, mas qual é aquela forma que a gramática prefere? A gramática prefere que você deixe no singular, que você concorde com o núcleo do sujeito, tá bom? A preferência é essa. Olha aqui, no nosso noticiário dizia, manifestações do passado, quando o povo foi para a rua, e não quando o povo foram para a rua. O povo é coletivo, então o povo foi para a rua. Fica no singular. Se fosse no plural, os povos, então seriam os povos foram para a rua. Entenderam? O coletivo, então, concorda com a palavra do coletivo. É só observar se está no singular ou no plural. Se tiver uma palavra especificadora, aí você pode fazer as duas concordâncias, mas a preferível é que fique no singular. Simbora. Um grupo, olha aqui, um grupo é uma palavra que gera um coletivo, né? Só que tem um especificador de estudantes. Invadiram o passeio. Vejam só, se o verbo está no plural, é lógico que está concordando com o especificador estudantes. Nesse período, há um erro de concordância, o sujeito coletivo exige invariavelmente o verbo no singular? Não. Se tiver um especificador, ele pode ficar também no plural.
O verbo deveria estar no singular, uma vez que o coletivo vem precedido do numeral um grupo. O que é que você acha? Pode ser, bora ver. Letra C. A concordância é correta, uma vez que o coletivo vem seguido do adjunto no plural, possibilitando o uso do verbo no singular ou no plural. É isso. Se tiver especificador, você pode deixar o verbo no singular ou no plural. Mas o que é que pede a regra, aquela mais rígida? Se tu tiver em Portugal, tu faz o quê? Tu deixa no singular, tá bom? Porque lá o pessoal é muito reparador do modo que o brasileiro fala. 12ª. No relógio deu 2 horas. Há um erro de quê? Vejam só. No relógio deu 2 horas? Mas você não tem aqui a especificação 2 horas? 2 horas deram no relógio. Então, se são 2, o verbo deveria estar no plural e não no singular. Você não vai dizer, deu 2 horas. Você diz, já ouvi gente falar, deu 2 horas. Mas não é deu, deram 2 horas. Então, há um erro, se o erro está no verbo, então não é um erro de concordância? Claro, né? Erro de concordância verbal. Regência é a questão da crase, tá bom? Emprego do tempo não cabe aí. Ou não há erro? Há erro sim. Simbora. Indique a única frase que se preenche corretamente apenas com a primeira forma verbal no parêntese. Então, você vai usar apenas a primeira forma que está no parêntese, entendeu? Então, indique a única frase que preenche apenas com a primeira forma. Primeira letra A diz: muitos de nós lutam ou lutamos pela alfabetização dos povos. Muitos de nós luta ou muitos de nós lutamos? Qual delas você usaria? Está em dúvida? Então, vá na letra B. A maioria dos indivíduos sonha ou a maioria dos indivíduos sonham? Olha, nesse caso, tem um especificador aqui. Quando você usa os termos a maioria, não é isso? Ou poucos, muitos, então você pode concordar com o especificador. Qualquer um dos dois está correto, ou sonha ou sonho. Letra C. Obedecia-se antigamente às leis extremamente severas ou obedeciam-se antigamente a leis extremamente severas? Verbo obedecer, quem obedece, obedece a alguém, não é isso? Então, quando você obedece e obedece a alguém, o verbo é transitivo indireto. Quando o verbo transitivo indireto vem acompanhado do se, quer dizer indeterminação do sujeito. E se é indeterminação do sujeito, ele obrigatoriamente vai ficar no singular. Eu acho que é a letra C. É bom, por isso que é bom você analisar todas as alternativas. Já no outro diz: nasce da ignorância o subdesenvolvimento e a miséria, mas olha aqui o sujeito. O subdesenvolvimento e a miséria nascem da ignorância. Seria a segunda opção. Então, na letra A, nós teríamos lutamos, que é o segundo, né? É o segundo. Por quê, professora? Porque o nós manda na estrutura frásica. Lembra que eu falei para vocês? Quando aparecem pessoas diferentes, o nós, ele predomina. Então, muito de nós lutamos. Toda vez que você usar o nós, ele tem prioridade sobre a concordância verbal. A maioria dos indivíduos, você poderia colocar as duas formas, tá bom? A maioria dos indivíduos sonham com uma vida digna ou a maioria dos indivíduos sonha com uma vida digna. Se tu coloca sonha, ele concorda com a maioria. Se tu coloca sonham, ele concorda com o especificador, os indivíduos, tá certo? Mas ele quer concorda apenas com a primeira forma. Então, como tem as duas possibilidades, você passa dela, que não é o que está pedindo. Por isso que a letra C. A letra C, o verbo fica na primeira forma do singular. Sabe por quê?
porque é um verbo transitivo indireto e está acompanhado do se. Então, o se não é a partícula passivadora. O se é partícula de indeterminação do sujeito. E sujeito determinado fica no singular. Obedecia-se, vive-se bem, tá certo? Por isso que a letra C. E aqui, como verbo, como sujeito, olha aqui, ó, sujeito é composto, é claro que o verbo tem que ficar no plural. Nascem da ignorância, o subdesenvolvimento e a miséria, beleza? Então, a resposta aqui seria a letra C, não é isso? Letra C seria a resposta que a gente está pedindo. 14. Assinale a opção em que a norma culta da língua admite só uma concordância verbal. A maioria das pessoas não sabe. Esse não sabe está concordando com a maioria, beleza? Mas também poderia concordar com pessoas. A maioria das pessoas não sabem o que estão falando, né? Até esse verbo aqui também deveria ser modificado se concordassem com as pessoas. Um e outro protestaram contra a derrubada de eucaliptos. Um e outro somam os dois. Somos dois, certo? Não exclui. Um e outro protestou, um e outro protestaram. Defendiam o meio ambiente, a comunidade e o vigário. Aqui, olha, sujeito, a comunidade e o vigário. Então, só tem uma forma dela concordar, que é no plural. Letra C. Cadê a letra C? Opa! Admite só uma opção. Deu a letra E. Deixa eu ver aqui. Iam dar, mas qual é a pergunta? Admite só uma concordância. Iam dar 6 horas no relógio da praça. Iam dar 6 horas no relógio da praça. O verbo iam dar está no plural porque concorda com o numeral. Aqui também é isso, tá? Então, por que a comunidade e o vigário defendiam o meio ambiente? Depois eu explico para vocês na nossa aula da segunda-feira, tá bom? Simbora. 15. Não há erro de concordância nesta alternativa. E agora a gente vai ter que identificar onde não tem erro de concordância verbal. Alugam-se apartamentos com grande dificuldade por aqui. Essa aqui está correta. Porque o verbo alugar é transitivo direto. Então, quem aluga, aluga alguma coisa. Apartamentos são alugados. Esse se aí é partícula passivadora. Ainda faltam resolver algumas questões de gramática. Não é isso? Então, a gente quer, não há erro de concordância nesta alternativa. Aconteceu, depois que eu conheci, muitas alegrias aconteceram, certo? Acordar, trabalhar e dormir são atualmente a atividade do meu dia. Quando você tem um monte de sujeito assim enumerado, você coloca no singular, né? Então, qual é a resposta aqui? Letra A é onde não há erro de concordância. Aqui você dizer eram 11 horas, tá? Já que são 11 horas, eram 11 horas. E aqui o sujeito, a atividade do meu dia, né? Acordar, trabalhar e dormir. Então, a atividade do meu dia é, atualmente, acordar, trabalhar e dormir, tá bom? Indica a alternativa correta. Tratavam-se de questões fundamentais. Tratar de quê? Tratar de quê? De é um verbo transitivo indireto. Então, tratava-se, deveria ficar no plural, né? Tratava-se. Comprar terrenos, deveria ser compraram terrenos. Precisam-se, se é verbo transitivo indireto, devia ser, ó, a mesma coisa da letra A. Precisam-se de datilógrafas. Reforma, quem reforma algo ou alguma coisa, né? Reforma o quê? Reformam-se ternos. Obedeceram-se, obedecer é verbo transitivo indireto. Então, a única forma correta nesse caso é a letra D, porque reformar é um verbo transitivo direto, logo o sujeito está no plural, o verbo fica no plural.
Quando o verbo é transitivo indireto, quando ele vem acompanhado da partícula se, ele é apassivador e deve ficar no singular. Tem mais? Temos. Analise as frases com sujeitos formados por expressões e indique a que apresenta concordância verbal errada. Mais de um escritor representou o Brasil na Conferência Literária Internacional. Se é mais de um representou, não é isso? Hoje, um ou outro viaja à Bahia. Aqui está excluindo um ou outro, não são os dois, né? Então, aqui está correto. Eles era um dos que mais fazia bagunça. Olha, aqui está tudo errado. Letra C, eles eram. Ah, tem um dos que mais fazia bagunça, mas eles não, eles eram, né? Eles era, tá estranho essa concordância. Mais de 1.000 pessoas morreram. Aqui concordou com o definidor 1.000, morreram, tá certo. A maior parte do cientista precisa. Se é a maior parte, fica no singular, precisa. Eu achei estranho esse eles era, né? Bora ver aqui realmente essa construção. Até quando a gente fala, a coisa arranha dentro do ouvido, não é verdade? Falar eles era, um dos que mais fazia bagunça, eles era, não dá, né? Ele era um dos que mais fazia bagunça, estaria perfeito, mas eles não concordam com era, tá bom? Asseguro a vossa senhoria que não precisa, ou que não precisas, ou que não precisais incomodar, que não precisais, ou não, vossa senhoria. Asseguro a vossa senhoria, estou falando com ela, né? Então, precisais, que não precisais incomodar-se, incomodar-te ou incomodar-vos com a elaboração dos testes. Podeis ou pode ficar tranquilo. Eu acho que está mais para a letra... Desculpa. Asseguro a vossa senhoria que não precisa se incomodar com a elaboração dos testes. Pode ficar tranquilo. Quando eu digo sua senhoria, né? Sua senhoria, estou falando dele. Estou falando dele, sua senhoria, e a vossa senhoria, estou falando com ela, né? Com ela. Então, verbo no singular, tudo no singular, precisa, se e pode. Concordância nominal, fechou. A gente terminou por aqui a nossa revisão com a concordância verbal. É o seguinte, na aula da segunda-feira, que é a nossa aula antes, né? Antes das nossas férias, a gente faz uma revisão, mas não só de concordância verbal e nominal. A gente vai revisar tudo que for preciso, tá bom? Tudo que a gente já viu durante o semestre. Então, eu te espero na aula de segunda-feira. Bom final de semana para você e até lá.